E aí, galerinha do Xaviano, estamos aqui mais uma vez, eu, João Xavier aí. Isa Sobreira. Pela 37ª vez. Mas vai dar certo. Entendeu? Você sabia que você sendo burro, que sua porra, mesmo você sendo burro pra caramba, o seu cérebro tem a capacidade de armazenamento e processamento inigualáveis. Pois é, pois hoje a gente vai falar sobre isso, se a gente puder, né? O universo cooperar aqui. A gente tem que explicar um pouquinho. Né? Pronto, ela vai falar agora com uma voz bem impostada, tá bem? Pra gente aqui, o que pode acontecer nesse meio... Mesmo que você não tenha um cérebro completo. Às vezes você tem até ele completo, mas só funciona um neurônio. Então, ela vai explicar aqui pra gente. Então, pessoal, bateu essa curiosidade na gente, né? A gente começou a conversar e debater se existe essa limitação da nossa capacidade cerebral. Então, como sempre, né, a gente foi pesquisar e resolveu trazer também para vocês, para que vocês, assim como a gente teve essa curiosidade, agora você possa sanar ela. A gente estava olhando um artigo que foi escrito por Paul Heber, que ele é um professor de psicologia da Universidade de Northwestern nos Estados Unidos, e ele afirma que a gente não deve se preocupar com essa limitação da nossa capacidade cerebral. Porque o nosso cérebro ele contém cerca de 1 bilhão de neurônios. Gente, 1 bilhão de neurônios. Isso é neurônio pra caramba. O que é que acontece? Cada um desses neurônios ele faz conexão com 5 mil outros neurônios. Então, olha aí. 1 bilhão. Cada um faz 5 mil conexões. Então, é bastante coisa. Então, como cada neurônio ele não é responsável por guardar só uma memória, porque caso isso acontecesse, a gente teria uma memória semelhante a um iPod ou a um pendrive, que hoje em dia o pendrive mais potente ele tem o quê? 2 terabytes de capacidade de armazenamento. Mas só que o nosso cérebro, escuta aí, sabe quanto que a gente tem de potencial de armazenamento? 2,5 petabytes. 2,5? Isso equivale a 1 milhão de terabytes. Imagina aí, você ter 2 terabytes, que é um pendrive mais potente que a gente tem hoje, e você ter 1 milhão de terabytes. Então isso aqui, ó, tá na sua cabecinha. Na sua mente, na sua memória. Então a gente tem essa capacidade toda. Então, por que isso acontece, né? Porque assim, um neurônio, ele vai se conectando com outros. Então, ele vai, à medida que você vai estudando, que você vai aprendendo, que você vai vivenciando coisas novas, ele vai aumentando essa conectividade. Por exemplo, tá esse neurônio aqui, aí eu aprendi a ler. Aprendi a ler, coisa boa. Mas aí, eu li essa história, mas aí eu li outra história. Aí esse neurôniozinho ele já tá meio que saturadozinho, mas aí não é leitura, então eu vou aumentar a minha capacidade de leitura, porque eu não vou ler só um livro a vida toda. Então aquele neurônio ele vai se conectar com o outro para abrir mais espaço para que eu consiga ler outro livro, e eu consiga ler outro livro, e mais um, e mais um, mais um, mais um, mais um, e assim sucessivamente. O mesmo acontece quando eu tô assistindo um filme, ouvindo uma música. Então por que a gente consegue lembrar de coisas que a gente viveu na infância? Justamente por conta desse potencial de armazenamento. Mas aí você já parou que a gente às vezes, meu Deus, eu quero lembrar de uma coisa e tô aqui, ó. Não vem. O cérebro empurrando, né? Eu sei que eu sei, né? Aquele aqui, eu sei que eu sei, só não sei onde tá. Então o que é que acontece nesses casos, pessoal? Vocês já foram em algum órgão público que a gente diz assim, vamos procurar o arquivo morto. Cará. Isso acontece no cérebro. De forma automática. Você fica ali encucando. Aí você tá ali, esqueceu que estava procurando aquilo ali. Mas como você já tinha puxado, tinha forçado, né, pra tentar lembrar daquilo, o seu cérebro ele tá trabalhando lá em segundo plano. Aí você tá lá, intertido, lava no banheiro da sua casa, aí de repente, ó. O estalo. Lembra. Tá vendo como nosso cérebro é incrível? Então isso acontece porque as memórias elas estão lá, em algum lugar. O que é que vai acontecer?
Se você não acessar essa memória de modo algum, por muito, muito, muito tempo, ela vai desaparecer e vai dar espaço a outras memórias. Mas se vez ou outra você lembrar de algum fato, de alguma coisa que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, ele vai ficar ali. Essa memória só vai ser apagada caso você não acesse ela de maneira nenhuma. Isso é tão incrível porque a gente nem usa a nossa capacidade total do cérebro. Vocês acreditam nisso? Eu acredito isso. Então, não sei se vocês assistiram um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, canhoto versus destros, né? Que a gente fala da questão da lateralidade do cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é treinado, digamos assim, para funcionar apenas um potencial inteiro de uma parte dele, ou o lado direito ou o lado esquerdo. São raras as pessoas que conseguem usar o cérebro dos dois lados, né? E não atingem nenhuma capacidade de 100%. Não sei se vocês já assistiram aqui o filme Lucy, né? Propaganda não, que a mulher foi usar o cérebro inteiro, ela se transformou num pendrive, num computador lá bem loucão. Então, não tentem fazer isso em casa. Então, fazer o quê? Usar o cérebro todo aqui, mas né? ele tem que tentar mesmo, porque o ser humano, pelo menos o brasileiro aqui, eu conheço os pertinhos, né? Eles procuram usar o mínimo possível. Tem isso, né? Tem que tentar usar pelo menos uns 30%, né? Tá bom. Então, pessoal, a gente nem usa a nossa capacidade cerebral inteira. A gente é capaz de armazenar coisas, né, que a gente nem imagina. Então, o Paul Herbert, ele afirma nos seus estudos que se a gente fosse gravar um sinal de TV de forma ininterrupta, na tentativa de ocupar o nosso espaço de armazenamento cerebral, em uma qualidade, vamos botar aqui a superior. Qual é a qualidade máxima que a gente tem? Pronto, vamos botar aqui em 4K. A qualidade que nem é tão ruim, também não é a melhor, que tem outra melhor, né? Já tem mais melhor, mas a 4K é a mais vista aqui. Pronto, então 4K. Sabe quanto tempo você ia precisar para conseguir ocupar todo esse espaço? Mais de 300 anos. A gente não tá vivendo nem 100. Quanto mais 300. Não, verdade. Se fosse em 720p aqui, a gente poderia gravar uns 1000 anos. E ainda sobrava espaço. Então, pessoal, ele segue no seu estudo afirmando que a gente não deve se preocupar com isso, porque nossos neurônios, eles são trabalhados para essa questão desse armazenamento, descartando aquilo que a gente não usa e preservando aquelas informações que a gente utiliza constantemente ou que a gente vez ou outra procura. Como, por exemplo, quando a mãe diz assim: menino, não foi que eu guardei aquele documento, porque assim ela guarda, mas quem tem que dar de conta é a gente, né? Então você tem que acessar, você tem que lembrar, tem que ter uma conexão com o neurônio dela também, porque quem guardou foi ela, mas você é quem tem que dar de conta. Não falam que você é mãe agora também. Gente, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, né, que a barriguinha sumiu, é porque o pacotinho já tá ali dentro do quarto dormindo. Então, pessoal, o nosso cérebro é muito impressionante, a gente poderia passar mais de 300 anos falando aqui sobre o cérebro. Mas uma coisa interessante que eu achei no artigo do Paul Herbert, que ele fala a questão do aumento da vida do ser humano, por exemplo. Ele fala que essa capacidade cerebral, ela é programada para a média de vida que a gente tem atualmente, que vamos botar ali de 70 a 80 anos, né? Tem muita gente que não chega nem a isso, mas vamos botar uma média, como é que eu posso dizer, positiva, né? De 70 a 80 anos de idade. Então, essa capacidade, ela seria suficiente para suprir a nossa vida até essa idade. Verdade. Mas ele é questionado, né, sobre se houvesse um aumento significativo dos anos de vida dos seres humanos. Não sei se vocês leem a Bíblia, né, que antigamente o povo vivia o quê? 700 anos, né, Bíblia? 800 anos, 900 anos. Imagina aí, nos dias de hoje. Será que com essa mesma capacidade de memória que a gente tem hoje, seria suficiente para suprir se a longevidade ela aumentasse? Ou será que a nossa capacidade ia aumentar de acordo com que aumentassem os anos? Fica aí o questionamento, pessoal. Bom, eu acredito que assim como a gente usa um celular no dia de hoje, quando ele não vai conseguir mais guardar tudo que tu tem, o que é que tu faz? Apaga. Ele vai apagando e vai formatando e vai... É justamente isso que nós estamos falando aqui, porque assim,
por mais que a gente conseguisse viver 1000 anos, por exemplo, a gente não teria espaço para guardar todas as poiqueiras que o cara aprendeu na vida. Aí é para aquela questão que ele fala ele vai pegar umas coisas que ele apagar. considera importantes, tipo o nome do neto, o nome do bisneto, o nome da mãe, da avó. Se o nome da mãe e da avó não for mais uma coisa tão importante, ele vai ter uma hora que ele vai parar de saber disso também. E aí ele vai abrindo espaço para outra coisa diferente, tipo, ele vai saber o ano da moto dele, do carro, se ele apagou a luz, se ele não apagou. E às vezes a luz também não é nem uma coisa tão importante, mas se ele deixou o gás ligado, por exemplo, na casa para não explodir. Para não causar um acidente. Um incêndio, um pequeno, grande incêndio. Então é isso, pessoal. Então a gente trouxe essa curiosidade para vocês, né? Porque assim, a gente acha interessante, vai lá pesquisar e também vem, né? Que quem sabe tem alguém aí procurando saber dessas informações. Então por hoje é isso, né? Chaveando. Se você gostou do nosso conteúdo massoterapêutico aqui, então você deixa um like. Nós temos que comprar o leite do menino, gente. Se você não fizer isso, o Senhor tá vendo, viu? Você vai ser muito cobrado. Você vai ser. Então pronto, a gente vai aqui agora checar se a gente fechou a lâmpada e apagou a porta. E você se inscreva no canal e deixa um inscrito. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.